seja muito bem-vindo. Estamos aqui em tvdeveja.com nesta segunda-feira. E segunda-feira é dia dele, Reinaldo Azevedo, aqui entre nós. Oi, Rei. Olá, tudo bom? Tudo e aí, bem? Como é que passou a semana? Bem, passado? Bem, Foi ótimo? Você passou tudo bem? Fim de semana? Eu queria tanto que você ficasse em pé, para as pessoas olharem essa calça tão bonita, colorida. Fica, Rei. Gente, olha que gato meu Rei hoje. Sem cabeça? Corta aqui. Fica sem cabeça, Rei. Não, hoje o Rei está todo colorido. Né? A gente está num momento color, porque depois... Gente, o Rei é assim mesmo. A gente está ao vivo, não tem esse negócio. É assim mesmo. E depois desse momento color, aqui, né, a gente quer falar de cores. De cores. Amores e sabores. Isso, né? vamos falar de cores. Vamos falar de cores, Vocês né? não perceberam que tinha um gancho essa história? É, não é Tinha assim, um gancho, não é assim. tinha um É? gancho. Porque o que é o verde, o que é o azul, Que o é- que é o amarelo, nessa infinidade de cores, e né? tal, O arco-íris é lindo. Então, se a gente mistura, tá tudo bem, né? E a presidente Ah, Dilma meu Deus Rousseff, do céu. uma... Eu ri muito essa madrugada, É, assim, um pouco de tédio. Mas... De tédio, né? A nossa Quantidade de presidente, que é uma bobagem. exímia conhecedora das bandeiras, né? Isso. Mundo afora e das cores, e de sabores, deu uma entrevista para um jornal da De esquerda mexicana. Mucho, né? Uhum. Ela resolveu falar sobre as bandeiras e as cores da bandeira mexicana e a gente tem um trechinho para que você possa acompanhar. Escuta Presta só. atenção. Atenção. Qual é a cor da sua bandeira? Branca, verde Branca, e vermelha. vermelha e azul, né? Não Não, verde. vermelha e verde. 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 Então- Igual que da Irlanda, igual que da Itália, só que tem o escudo no meio Tem o da escudo águia, no meio. com a Tá certo. serpente. Certo. Com a serpente. E deixa eu te falar uma coisa. Mexicanos ao grito de guerra. Por que eu te perguntei isso? Sabe por quê? Por quê, presidente? Teve um teatrólogo brasileiro que você deve conhecer, Nelson Rodrigues, Sim, claro. que além disso foi um cronista de futebol, Sim, claro. que quando se referia à seleção brasileira, dizia que a seleção brasileira era a pátria de chuteiras, a pátria verde e amarela de chuteiras. Lá, né, a seleção mexicana é a pátria azul, branca de e novo! azul. A camisa é verde. A camisa da verde. seleção. A camisa é Então, é a verde, pátria verde de presidente. chuteiras. A camisa é Começa verde, ó, presidente. A camisa do Reinaldo é azul, presidente. Começa aqui a Aprende. frase do Nelson Rodrigues, né? A pátria verde e amarela de chuteiros. Esse verde e amarelo não tem a pátria de chuteiros. Segundo que, enfim, ela confundia a bandeira do México com a bandeira da França. Sensacional, né? Uma A cosmopolita. branca, azul e vermelho, né? Não tem azul. Aí vai e diz que a camisa do México é azul, aí diz, não, a camisa é verde. Só que ela faz uma outra coisa. Diz assim, e a nossa camisa também de vez em quando é verde. A nossa da seleção brasileira. Mas- Atenção! Hello? Nunca a seleção brasileira usou camisa verde. Nunca. Nunca, quer dizer, nunca. Não há na história. A seleção brasileira, minha querida Joyce, já usou até camisa vermelha. 2 vezes. Aliás, curiosamente, isso mereceria um estudo. Em 1917, no ano da Revolução Bolchevique, usou camisa vermelha. E em 1936, no ano seguinte, a intentona comunista. Então, o Brasil já teve camisa branca, já teve camisa amarela, verde amarela, listrada, já teve camisa vermelha, azul, teve uma branca com detalhes azuis e vermelhos, parecia uma coisa meio francesa. Verde, nunca. Nunca. Esse negócio da Dilma querer, assim, parecer pensadora, e eu gosto Chato desse jeitinho, isso, né? que ela faz uma coisa assim, uma coisa meio mineira, meio assim. Aí, então, cor da sua bandeira, né? É espetacular. Mas que ela não escuta? Porque o jornalista falou, não, presidente, tá errado, não é isso, não. E ela repete o mesmo erro na sequência do erro que tinha acabado de cometer. Aliás, a quantidade de bobagem que ela disse, porque na sequência, você lembra a história das mãos sujas? Opa. Na sequência ela vai dizer assim, porque eu digo sempre, eu gosto assim, eu digo sempre, né? Diz assim, agora ela diz assim, agora a Petrobras é tão importante para o Brasil como a seleção. Certo. Aí o jornalista diz, claro. Então, eu sempre disse o seguinte, se a seleção brasileira é a pátria de chuteiras, a Petrobras é a pátria com as mãos sujas de óleo. Uau.
Aí o jornalista diz, oh, isso é muito bom, presidente. É uma frase muito boa. Aí ela diz, e vocês têm também a pátria suja de óleo lá. A mão suja de óleo. Essa é a categoria das coisas, querido telespectador, que nem erradas são. Né? Elas simplesmente não Elas existem, não são. Tipo, penso, logo existo, não de penso. pensamento vai assim, se a seleção, pense bem, se a seleção é a pátria de chuteiras, a Petrobras é a pátria com a mão suja de óleo. Oi? E mais, você dizer que a Petrobras hoje é a pátria de mão suja, eu concordo. É verdade. Mas não de óleo. Mas não de óleo. Quer dizer, se tivesse a mão suja de óleo, ok. Seria ok. Tava no jogo. Mas o problema é que não é suja de óleo, é suja de outra coisa. Então é uma bobajada, é um bobajol, é uma falta de senso, de ridículo. Mais adiante ela vai... Porque ela diz, eu estudei História do México. Claro. Estudei História do México. Isso é briefing, né? Mal lido. E vocês diziam lá, né? Coitado do México, tão perto dos Estados... Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. E ela diz isso como se isso fosse uma frase de revolucionários mexicanos. Só que essa frase é do Porfírio Dias, que é do presidente derrubado pela Revolução. Ela está contextualizando perfeitamente. Virou. E aí, a hora que ela avança para as civilizações pré-colombianas, aí realmente, aí virou... Posso seguir aqui no coisa dela? Você quer botar outro vídeo? Pode. Não, pode seguir, pode seguir. A gente tem o vídeo da caipirinha daqui a pouquinho. Vamos falar da caipirinha. Mas, ouvinte, eu escrevi sobre isso hoje, mas eu não me conformo. Ela diz assim, eu fui a Chichén Itzá, que é uma cidade arqueológica que fica lá no estado de Yucatán. O estado de Yucatán, sabe agora que o México faz assim, que tá aquele golfo assim? O estado de Yucatán é o último ali, tá? Ali, né? Cultura maia. Cultura maia, colega. Ali é cultura maia. E também todo o conhecimento astronômico que eles tinham, ela acha uma maravilha. Depois ela fala uma coisa sobre sacrifícios humanos, já chego lá. Aí ele diz assim, lá pelas tantas... padrão de desenvolvimento que nós não temos, ela está falando ainda de Chichén Itzá, que ela foi lá em Yucatán. A mesma coisa Inca, né? Ela diz. A mesma coisa Inca, né? Mas lá era mais avançada. Ela está falando em Chichén Itzá. E mais avançada de todas. E não era asteca, não, né? Eles não sabem, eles chamam de Tolteca e Olmeca. Bom, então, vamos. Primeiro, Inca, no México. Não tem. Não tem Inca no México, não tem Inca no México. O Inca, se você olhar e você faz a pesquisa, pegou um pedacinho da Colômbia, ali no leste da Colômbia, e desceu. Né? Então, é Equador, Peru, que era o centro irradiador, Argentina e Chile, e Bolívia. Os Incas não foram ao México. Não tem Inca no México. Poxa, presidente. Então, já é uma confusão dos diabos. Chichén Itzá é uma cidade maia. Os astecas dominaram o centro do México, não Yucatán. Os olmecas, que pegaram uma parte ali perto de um rio no México, atenção, de uma civilização 1500 anos antes de Cristo. Ela foi extinta 400 anos antes de Cristo. Ou seja, ela errou o tempo e a geografia de uma vez. Quando os espanhóis chegaram aqui, já não tinha mais olmeca, fazia muito tempo os olmecas. Os espanhóis não têm nada a ver com os olmecas. 400 anos antes de Cristo, os olmecas... acabou. Babau. Os toltecas que acabam ali pelo século XII, sim, foram dominados depois por comunidades, por tribos que acabaram dando os astecas, né? Mas na região central do México, que não tem nada a ver com os maias lá de Chichén Itzá. Chichén Itzá é um negócio, é um delírio, é uma barafunda, é uma bagunça, uma suruba histórico-antropológica. O Darcy Ribeiro, tadinho de esquerda, né? Antropólogo, que escreveu um livro chamado Processo Civilizatório, ele deve estar se revirando no túmulo, né? Mas Com quem certeza. é essa senhora? Não que ele também não falasse algumas porcarias de vez em quando, mas em outras áreas. Nessa área, olha, é incompreensível tudo, nada ali faz sentido. Mas tem uma parte interessante sobre os sacrifícios humanos, isso, né? E aí, ela então... acha assim que a gente... Como a gente é preconceituoso com essa coisa de sacrifício, gente. Aí ela Credo. diz assim, quer ver?
Abra sua mente. Exaltando o Chichen Itzá e o conhecimento astronômico, a precisão do conhecimento. Para você ter aquela precisão, diz ela, tem de ter um certo domínio razoável da matemática para aquele tipo de precisão que eles tinham. E ela lamenta. E o que é destacado, de forma bastante simplória para nós, é destacado sacrifícios humanos. Bom a gramática português. vai assim mesmo. Numa visão, eu acho, preconceituosa contra aquela civilização. Claro, né? Muito bem. Devoremos-nos uns aos outros. Tá tudo certo. Você, olha, uma coisa, claro, você olhar as civilizações pré-colombianas, o nome, para quem não ligou, as civilizações existentes antes da chegada do Colombo. No caso dos Olmecas, isso nem se aplica, porque era antes de qualquer coisa. Uma coisa é você olhar as civilizações pré-colombianas com os valores que você tem hoje, claro, ou qualquer outra civilização com seu valor. É claro que você precisa fazer a devida ponderação. Agora, sacrifício humano será ruim em qualquer tempo. Não faz parte dos procedimentos, né? Para ser legal com o colega. Isso é de uma bobagem tão absolutamente gigantesca. Aí só destaca sacrifício. Primeiro, quem diz que é verdade que só se destaca sacrifícios humanos? Você viu alguma vez alguém dizer assim, civilizações pré-colombianas eram horrorosas porque tinham sacrifícios humanos? Não, lamenta-se, se acha horrível que houvesse, e é horrível de qualquer modo, né? Agora, nunca ninguém se limitou a dizer isso, ao contrário. Há até uma superestimação, muitas vezes, dessas culturas anteriores à chegada do europeu. Né? Então... Agora, Reinaldo, o que me chama, me chama errado atenção... está, é só falar delírio. por falar. O que me chama a atenção é que é a presidente brasileira, a presidente da República. Ela não está falando numa exclusiva num jornal aqui, ainda mais num jornal que fosse eventualmente independente. Ela está falando num jornal de esquerda no México. Pois bem. Agora, se você pegar toda a entrevista e decupar ela do começo ao fim, de cabo a rabo, como se diz no interior, e qualquer ser humano lê, assim, ipsis literis, tudo, vai parecer conversa de maluco. Sim. Foi de doido. É sem pé nem cabeça. Não tem nexo. Não junta Lé com Cré, gente. A frase dela sobre impeachment não faz sentido. Você não sabe direito o que ela está querendo dizer. Agora, teoricamente, é a mulher mais importante do país. E assim, você imediatamente fez um texto e ponderou ali, mostrou o que estava mais chocante no Bobajol, mas a maioria da imprensa deixou a coisa passar como se fosse natural. Natural. Que não, isso? E aí deram destaque. Você sabe que eu só fui atrás do original da entrevista pelo seguinte... Porque eu pego a imprensa, tal, esse fim de semana eu tive algumas questões familiares para cuidar, acabei não trabalhando tanto, trabalhei um pouco. Mas aí eu fui ver ontem à noite, de madrugada, aí estava lá, Jornal A, Dilma diz que impeachment é descabido, tal. Jornal B, Dilma diz que impeachment é descabido. Não sei onde, Dilma diz que impeachment é descabido. Eu disse, porra, cadê a notícia? A notícia ou será que ela diria, não, o impeachment, por favor, é cabível, vocês entrem logo que eu tô esperando. É a velha história, né? É a velha história do menino que morde o cachorro que morde o menino, né? O cachorro mordeu o menino. É bom o moleque não aprender lá a mexer na boca do cachorro. Agora, o menino mordeu o cachorro? Bom, aí... Quer dizer, se a Dilma tivesse dito, olha... faz sentido, impeachment faz sentido mesmo, eu acho que eu mereço, eu acho que eu cometi crime de responsabilidade, eu acho que a oposição está certa. Ou, claro, aí eu estou na linha do absurdo, mas vamos para uma linha do razoável. Olha, a oposição tem o direito de achar o que ela quiser, se ela encontrar os motivos, ela que o faça. Seria uma atitude ousada, né? E eu vou demonstrar que eles estão errados. Também seria notícia, quer dizer, a presidente falando, olha... façam aí o que vocês acharem, eu vou demonstrar que não. Mas não, ela dizia que não tem a menor importância, isso não aconteceu e tal. Para que dar destaque a isso? Quando tem essas enormidades todas. O problema é que para você ver essas enormidades todas, você tem que saber que as enormidades são enormidades. Quer dizer, na era... Não quero aqui dar uma de chato, mas vamos dar uma de chato. Na era do Google, que todo mundo sabe tudo, né? O Google não grita na sua tela, hoje alguém falou uma porcaria aqui. Ao ler, você tem que saber que é porcaria.
Ainda que você vá atrás depois da informação mais precisa, do detalhe, da data, não sei o quê, eu acho que todo mundo tem diversidade. O Google pode cumprir a função que a enciclopédia antiga cumpria, desde que você escolha direito as suas fontes. Porque antes você conhecia a britânica, a fonte é essa. Hoje em dia você tem que saber se quem está lá te informando aquilo, se a pessoa, a instituição, é crível ou não. Muito bem. Agora, para saber que uma coisa é bobagem, aí, meu amigo, aí você tem que saber que é bobagem. Quer dizer, não adianta, né? Você tem que ler e falar assim, opa, isto é bobagem, né? E hoje em dia, infelizmente, e é isso, quer dizer, é o que eu digo, a tela do Google não fica gritando na sua cara, alguém disse uma bobagem agora, você tem que saber que é bobagem. E você sabe se é bobagem se você reúne determinadas pré-condições ou não. Estou dizendo que eu reúno ou não reúno, cada um que avalie. Só estou dizendo que, diante de uma entrevista como essa, a repercussão que a nossa imprensa fez é uma repercussão pífia, com essa quantidade de porcaria que tem, entende? E não vemos dizer, não tem importância. Tem importância. Não, tem importância. Só a presidente da República. Uma presidente que vai para uma entrevista com um jornalista estrangeiro, né? Mal brifada desse jeito, falando essas coisas. Tem outras coisas graves ali. Ela, por exemplo, justifica o comportamento detestável que o Brasil teve no caso do Paraguai, quando o Fernando Lugo foi deposto por impeachment legal, de acordo com a Constituição do país. Ela volta a falar que não foi uma deposição legal. Quer dizer, falta com a verdade de maneira escandalosa para justificar o ato covarde que ela, a Cristina e o Mujica tiveram depois de trazer o Chaves, de levar o Chaves para o Mercosul, né? Então, há coisas ali que também são graves, ademais. Né? A insistência na Petrobras, no modelo de partilha, que o modelo de partilha é o melhor e tal. A empresa mexicana, estatal mexicana de petróleo, hoje é mais aberta do que a Petrobras. E eles tiveram a necessidade de abrir, né? Faz ali o elogio do Cárdenas, se você fosse querer entrar no mérito, que foi um presidente com uma vocação estatizante, que fez mal ao México, não fez bem ao México. Não fez bem ao México, fez mal ao México, né? Então, é uma soma tão gigantesca de equívocos. E mais, eu acho que a Dilma tem que saber o seguinte, ela não tem... Uma coisa é o Lula ser informal. O Lula é um gênio da comunicação, ele pode não ser gênio em nada, e não é uma das pessoas mais notavelmente ignorantes da política brasileira, mas também é uma das pessoas mais notavelmente inteligentes para perceber situações, para se sair de enrascadas. Transformar a ignorância em piada. Transformar a ignorância em piada, falar batatada, isso parecer engraçado. Ele tem a cultura da informalidade muito bem desenvolvida e se dá muito bem nisso, né? Então, mesmo quando ele fala, a gente já comentou aqui, que se a Terra fosse quadrada, a poluição seria menor, vai saber por quê, mas, enfim, o Lula acha isso, né? E aí o Brasil não passaria lá embaixo, como ele disse, fez assim, mas, enfim. Mas fala isso com uma certa graça. A Dilma não tem essa origem. A Dilma não tem uma origem popular. Ela não tem essa comunicação espontânea. Ela não tem essa... Ao contrário, tudo nela é muito forçado. Né? Ela, por ela mesma, ela é mal-humorada. O Lula não é. O Lula é mal criado, outra coisa. Com as pessoas, com os assessores, todo mundo já sabe disso. Mas, no geral, ela é uma pessoa de bem com a vida, bem-humorado, informal. A Dilma não é. Ela é mal-humorada, ela é tensa, ela tende a um certo temperamento meio deprimido. Então, ela não sabe fazer isso. Essa coisa aí que ela fica mesmo... Como é que é mesmo? Só bandeira, então. Só bandeira, você quer e tal. Esse papo de comadre não é para ela. E papo de comadre não é com jornalista estrangeiro, com correspondente estrangeiro, seja de que jornal for, mesmo que seja de esquerda. O presidente não é para se comportar como comadre, né? E presidente como compadre, né? Aliás, o Lula até tinha mais formalidade nesses momentos do que ela própria. Então, tá tudo errado, o briefing está errado, a presidente está errado, a natureza está errado. A presidente está errado, está tudo errado. Está no lugar errado, na hora errada, no tempo errado, na época errada, e dando entrevista... Também. Muda a cor da camiseta da seleção, muda a cor da bandeira do México, faz uma bagunça com as civilizações pré-colombianas, manda os incas para o México, enfim. Erra no tempo, erra em tudo. No tempo, no espaço da geografia e tudo. Pronto. Mas, né,
seguindo aí a linha do presidente Lula, a presidente falou da tradicional cachaçinha. Opa! Vamos ouvir? Para falar um pouquinho da América Latina, Presidenta. Estamos num momento em que poderíamos falar até de novo eixo político-diplomático, como dizer, falando em música, mariachi bossa nova. Pode. Podemos colocar isso? Pode falar tequila de um lado e cachaça de outro, né? As caipirinhas, tequila e caipirinha. Está bem, temos um novo eixo. O Morritos é de vocês? Não, o Morrito É cubano. Gente, Mas somos primos irmãos. Vocês gostavam muito de Morritos. vamos falar um pouquinho da cultura, tal, não sei o quê, tá? Eu não tinha... Não é coisa de louco? Ei, fala pra mim. Juro que isso me escapou. Eu não digo que se alguém ler vai parecer maluco, de hospício mesmo, camisa de força. O presidente tinha tomado... Morrido. E o uísque? E o Scott? Não é de você, Scott? Não é de você. É sensacional. Ah, ela tentou ser engraçadona, não é? Olha aí. O morrido. O que a gente faz, hein, Reinaldo? Mundo das galáxias. Como diz o Manuel Bandeira, o médico disse pra ele no poema Pneumotórax, né? Dança um tango argentino, sem qualquer alusão àquela louca, hein? Porque... Sensacional. Vamos colocar de novo, gente? Vai, vamos ouvir mais uma vez, vai, por favor. Vamos lá. É pura cultura. Para falar um pouquinho da América Latina, Presidenta. Estamos num momento em que poderíamos falar até de novo eixo político-diplomático, como dizer, falando em música. Está um pouquinho atrasado. Mariachi bossa nova. Pode. Podemos colocar isso? Pode falar tequila de um lado Tequila e cachaça de outro, né? As caipirinhas, tequila e caipirinha. Está bem, temos um novo eixo. O Morritos é de vocês? Não, o Morrito É cubano. Mas somos primos irmãos. Vocês gostavam Somos primos irmãos. Gente, eu vou dizer pra vocês, é sensacional. E essa entrevista merece, assim, uma semana de análise. Essa eu não tinha ouvido, eu vou botar no rádio, mas é Na um rádio. besterol, mas é um besterol. Olha, tá vendo? Tá vendo? O que... Ouvinte, telespectador, o que é errar sobre as civilizações pré-colombianas quando ela não sabe nem de onde é o morrito? Pois E é, outra, você uma também tá comunista querendo não muito, saber né? de onde é o morrito? Pelo amor... Porra! Vai pro DEM, presidente. comunista? Vai pro DEM, presidente. Ô, presidente! Vai pro E a PSDB. vodka, presidente, de onde é? Ô, gente, nessa história, é uma maluquice. Nessa história aí, do que é notícia, é o menino mordeu o cachorro e não o cachorro mordeu o me menino. deu até calor essa história do morrito. Ficou, pelo né? amor de Deus. Traz o morrito. Traz e o uma morrito pra caipirinha. minha produção. Traz o morrito e uma Já precisa cachaçinha, começar gente, a por fazer favor. uma coisa com morritos aqui, É? que é pra gente ficar tão louco quanto o presidente. O presidente tem que contar pra gente o que Não, que eu ela botei comeu lá, falei, né? o samba da presidente doida, porque o samba do crioulo doido, Stanislau Ponte Preta, a partir disso ficou bom. Ficou, Né? ficou Ficou razoável, coerente e lógico. Razoável. Deus me livre. Agora, hoje todo mundo esperava que Joaquim Levy, o homem que assina o cheque, desse uma declaração. E aí, a notícia foi, Joaquim Levy nega que vá sair da pasta e diz que o corte no orçamento foi razoável. E eu fiquei pensando com os meus botões, alguém queria que ele dissesse o quê? Não, olha, o corte foi terrível, não era nada disso que eu queria, fizeram um monte de besteira, eu vou pegar minhas malas e vou embora. E vou embora. Gente, de novo. fala né? sério, né? Aliás, eu durante muito tempo, hoje sou muito menos fascinado, talvez nem mais fascinado, mas durante muito tempo eu fui fascinado ali por semiótica, semiologia e tal. Dizer uma coisa, o Levy, na verdade, hoje, ele confessou sim que ele estava pensando em sair. Ele disse, nunca pensei em sair, isso aí, cada um lê como quer, não sei o quê, nada disso, foi só uma gripe mesmo. Isso foi o que ele disse. Com todo mundo assim. Aí ele disse, não, porque eu estava com uma gripe mesmo, uma tosse evidentemente falsa. Mas não é que foi uma tosse... Veja, não é que ele tentou fazer uma tosse verdadeira, não conseguiu e saiu falso. Visivelmente foi uma tosse falsa, fake. É uma tosse dizendo assim, Tô assinando a mentirinha. Eu estou assinando que realmente eu não tinha nada. Quer dizer, eu tinha nada, poderia ter uma gripe ali, mas não foi por causa da gripe que ele não foi. Ao fazer isso, ele deixa claro, sim, filho, cheguei perto disso. Isso foi lido, olha,
para quem sabe ler sinais, não pensem que o Levi depende desse emprego. Aliás, o emprego dele anterior era muito melhor, muito mais bem remunerado. Ele ganhar umas 10 vezes mais, né? Do ponto de vista pessoal, não trocaria jamais, mas se ele quer ter uma missão, sei lá o quê, ou não sei. Eu não faria. Mas ele fez. E se sai dali, ele volta para o Bradesco, ou vai para qualquer outro banco, e a vida dele fica tranquila. Quem está em palpos de aranha se ele sair é o governo. Aí sim, o PT. Porque as agências de classificação imediatamente vão vir. E é evidente que o recado de sexta-feira foi esse. Olha aqui, colegas, vocês vão ficar brincando desse negócio aí, de ficar me cozinhando. Hoje a gente tem informação de que o Temer foi falar com a Dilma e dizer, escuta, dá para o PT parar de encher a paciência? Votar o pacote? Não, gente, tem aquela coisa de maluco. Você imagina, Joyce, o Michel Temer, vice-presidente da República, presidente do PMDB, tendo de convencer petista... A votar no pacote do governo. A votar no pacote do governo? Do PT. Do PT, que pacote esse, sobre o qual o presidente Dilma diz, é essencial, é a condição para que venha todo o resto. É coisa de hospício. Quer dizer, então o Levi está dizendo... Porque é claro, então vamos lá. Quais são as coisas que a gente tem? Ele queria o corte de 80 bilhões. Não foi de 80 bilhões, foi de 69,9. Então, tá. 10,1 bilhões a menos. 10 bilhões e 100 milhões a menos. Né? Então, já não saiu como ele queria. Bom, as medidas do pacote, elas já foram desvitaminadas. Já um monte de coisa ali foi alterada. Não é o mesmo pacote. Já não é o mesmo pacote. É outro pacote. Bom, e que ninguém sabe o tamanho da bomba também, a né? Dilma teve uma reunião com o Lula, foi lá prometer coisas para o PT. Aliás, o Temer também não participou. Então, vai lá o Lula querendo arrancar concessões para PT, CUT, que ele não sabe quais são. E não pense que com esse corte de 70 bilhões, arredondando do orçamento, esse orçamento ficou pequeno, porque ele ainda é maior do que o do ano passado. Só que ele é maior do que o do ano passado, com uma economia que o governo assume uma recessão de 1,25%, de 1,2%. Segundo o Focus, hoje 1,25%. Agora, vai ser maior, com inflação de 8,36%. Bom, colega, é claro que a situação não é confortável. Aí vão dizer, você acha que o pacote tem que ser aprovado? Acho. Você acha que tem que ser oposição? Não. Tem gente que não entende isso, eu lamento que não entenda. Eu estou defendendo a autonomia do domínio da política. Eu não acho que aprovar o pacote seja função do PMDB, do PSDB. Do PSDB. É de quem pariu o Matheus, do PSDB, do DEM, do PPS. Não. Essa gente tem que fazer o que estava destinado a fazer. Cobrar do governo. Agora, quem é dono do pacote, que faça o pacote. Que aprove o pacote. Eles têm maioria para isso. Então aprovam. É que é uma belezinha, né, gente? É como eu disse hoje um pouco mais cedo. Se você cobrir, vira circo. Isso. E se você cercar, vira hospício. Porque assim, não tem como você imaginar. Já imaginou lá tá seu Michel Temer e seu Joaquim Levy, os dois negociando com o Congresso. Isso. Aí chegam lá e falam assim, companheiro, você pode, por favor, aprovar aí o pacote? Porque é o seguinte, eu preciso passar esse pacote aqui que é do PT, mas o pessoal do PT tá fazendo motim contra, apoiado pelo Lula, eles não vão votar a favor, então eu preciso que a base aliada vote a favor, mas o PT, que é o maior partido da base, não vai votar a favor. Oi? Que foi o que o Temer falou, como é que eu chego para a base e digo, olha... Com que moral, né? Nós precisamos votar esse pacote. Ah, não, mas o PT vai votar contra. Tem petista que vai votar contra. E o PT diz que já não vai fechar a questão. Portanto, eles podem votar contra. Não é só votar contra, é assinar manifesto. O Paulo Paim e o Lindenberg Faria assinaram o manifesto. Sim. É motim contra. Mesmo. Não é contra o pacote, é contra a política econômica. Teve fora Levi no final de semana? Teve fora Levi. Teve fora Na Levi. entrevista que ele deu ao Heraldo Pereira, o Lindenberg, ele falou fora Levi, sem Levi. Sem Levi. Então aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí vai pedir o quê? Para o PSDB apoiar? Aí eu não sei se o DEM está disposto de novo, né? Fala assim, não, em nome do Brasil e tal. Bom, em nome do Brasil, quem tem que apoiar são eles. Não é? Mas o Mercadante podia resolver, né? O gênio da comunicação e da articulação política podia integrar esse time formado por Joaquim Levy e Michel Temer. Afinal de contas, quem são os vagabundos mesmo? O Michel, foi ótima essa dele hoje, né? Eu não sei se vocês ouviram, procurem depois, se vocês acham a frase. Botei lá no meu blog, na íntegra também, deve estar na Veja, não sei. O Mercadante estava junto com o Levy na entrevista. Né? Aí, num dado momento, a fala final do Mercadante foi magnífica, porque ele disse, olha, nós temos de pensar num país
em que as pessoas ganhem e pensem crescer na vida pelo seu trabalho. Muito bem. E não que queiram ganhar mais quando deixam de trabalhar, ou deixando de trabalhar queiram ganhar mais. Eu concordo com ele. Só que eu concordo com isso faz muitos anos. Durante muito tempo eu repeti isso, eu e entre outros, e a gente era chamado de, como que é? Reaça, direitista. Eu não li que me chame de nada disso, eu não estou aqui para negar também, ó, beijinho no ombro. Entende? Como diria o filósofo Popozuda. Não estou nem aí, pode falar o que quiser. Só que, então, as pessoas sejam coerentes. Né? Quando o Fernando Henrique disse em 99, olha, eu mudei a Previdência porque a pessoa que quer se aposentar com menos de 50 anos no Brasil, num país de miseráveis, é coisa de gente vagabunda, e é mesmo. Ele não chamou os aposentados de vagabundos, até porque o número de aposentados no governo Fernando Henrique cresceu enormemente, os aposentados idosos. Né? Ele não chamou aposentado de vagabundo. Gente que quer se aposentar com menos de... Porra, eu tenho 53. Não estou disposto a parar tão cedo. A não ser que Deus determine, mas espero que não. Eu quero continuar. Não é? Então, gente que quer se aposentar com menos de 50, num país de miseráveis. Agora vem o mercadante e diz, no momento que o desemprego está em alta, e estamos gerando menos emprego, a pior situação do emprego em 23 anos, ele diz, as pessoas têm de aprender, e eu concordo em essência, que tem que ganhar a vida trabalhando. Né? E não se pendurando nas tetas do Estado. É isso que ele está dizendo. Aí eu pergunto, podemos então dizer que o mercadante chamou todos aqueles que recebem o salário, o seguro-desemprego de vagabundos? Ou aqueles que reivindicam o seguro-desemprego de vagabundos? É claro que era um absurdo o sistema que você tinha anteriormente. O cara trabalhava o mês e depois recebia o abono. Não faz o menor sentido. É evidente que não faz sentido. Né? Só que quem garantia essas benesses? E quem dizia que isso era intocável? E quem na campanha eleitoral falou que era o outro que estava tentando mudar isso? Talvez até tentasse mesmo, porque era preciso mudar. É um escândalo que seja assim. É um absurdo que o seguro-desemprego tenha explodido no Brasil no mesmo momento em que o desemprego estava caindo. Estava tudo errado. As curvas não faziam sentido. Agora, não era esse o arcabouço deles? Então, aí eles têm que responder por aquilo. Não é o PSDB que vai ter que votar no pacote. Outro dia eu li um texto do meu parceiro de colunismo na Folha, o Hélio Schwartzman, dizendo, o PSDB está sendo incoerente. Está sendo incoerente não, Hélio. Não cabe ao PSDB apoiar o pacote. Não cabe. Aliás, o PT não apoiou pacote nenhum do Fernando Henrique. O Fernando Henrique tem que fazer as maiorias para fazer as reformas que tinha que fazer. Não é? Agora, então, o PSDB vai ser coerente quando era governo, quando é oposição. E o PT, então, ele pode ter sempre a mesma posição, esteja no governo ou fora dele? Ora, tenha santa paciência, né? Aí fica difícil. Meu querido rei, nosso tempo já está acabando, mas não temos como ir embora sem antes dar uma passadinha. E a ali. voz do telespectador? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, hoje disse o seguinte, sou eu que mando, acabou, eu vou fazer uma reunião aqui com os líderes e vocês venham comigo. E aí babau a discussão da reforma política por 3 meses, na comissão. A comissão tinha uma comissão especial que estava cuidando do texto, ele se desentendeu com o relator, e agora vai direto para o plenário. O relator vai ser o Rodrigo Maia, que era o presidente da comissão anterior. Vai dar muita discussão, porque a questão... Algumas questões ali, por exemplo, sistema eleitoral. Vai ser o sistema proporcional, como é hoje? Vai ser o sistema distrital misto? Vai ser o distritão, como que é o PMDB, que é o pior modelo? O distritão do PMDB é o seguinte, pega os mais votados, por exemplo, São Paulo, elege 70 deputados, 70 mais votados estão eleitos e acabou. E você não considera o peso dos partidos. Eu acho isso um horror. Acho péssimo esse modelo. Né? Quantos xiriricas virão, hein? Vem um monte, porque aí sim você Mulheres, vai atrás... frutas e afins. Claro, você vai atrás de celebridades. Você vai atrás de celebridades. Há celebridades aí que não se elegem porque entra em partido pequeno e o partido não consegue o quociente eleitoral. Mas voto bastante a pessoa tem. Né? E aí quanto mais celebridade, mais voto aquela pessoa puxa, você elege os da ponta com menos votos. Entenderam a lógica? É óbvio, é matemática. Então, é muito perigoso, é ruim isso, é um sistema péssimo esse do distritão. Né? Eu sou pelo distrital puro, dividem seus estados em distritos, os partidos apresentam seus candidatos, cada distrito elege o deputado dali. É assim que eu quero. E existe o distrital misto, para quem quer uma rápida coisa.
parte dos deputados seria assim, então você elege, cada distrito elege um deputado, e parte dos deputados. Ou se tem uma lista e os partidos mais votados, né? Vão ter, então, você faz a distribuição segundo os partidos mais votados e vê quantas cadeiras cabe a cada partido e cada partido apresenta a sua lista, ou o Ives Gandra está falando da possibilidade de se fazer um mix de Mantém proporcional. metade comutado, proporcional, Isso, e metade isso. faz o distrital, né? Seria um outro tipo de misto. O inconveniente que eu vejo aí é que você continua a necessidade de candidatos fazerem campanha no estado inteiro, que eu acho que é a parte ruim do voto proporcional. Quer dizer, o cara tem que fazer campanha no estado inteiro, encarece a campanha barbaramente e você continua com a distorção teririca. Aí sim, porque um puxador de votos vai levar outros com ele e eu acho que isso tinha que acabar. Por isso que o distrital, puro e simples, acaba com isso. O cara vai ser eleito aquele que tiver mais voto e fim de conversa. Acabou. Não É uma tem, belezinha, é o projeto do Serra. Claro. Uma Para belezinha. cidades, né, no caso com mais de 200 mil eleitores. Que é um bom começo. Começa, deu que é certo, um bom estica começo tudo, pronto. E que pode ser aprovado já para 2016. E aí lá adiante pensar isso para o país, que eu acho que é a melhor saída. Aí muitos críticos falam, mas acontece o seguinte, o cara vai acabar sendo eleito por uma minoria, a maioria será contra ele. Bom, se for assim, a gente vai dizer que a presidente Dilma é ilegítima, né? Porque a maioria não votou nela. Não. Somando a S mais aqueles que gasearam a eleição, a grande maioria não votou na Dilma. Não votou na Dilma. Acabou. Então, assim, a democracia tem uma hora que essa representação perfeita é só cada cidadão indo lá falar por si mesmo. Como isso é impossível, então você tem que escolher modelos. Eu escolho um modelo que aumenta o controle da população sobre o deputado. Eu quero que o Distrito X saiba, o meu deputado é aquele. Eu vou lá cobrar do cara. Se ele for ruim, ele nunca mais. Ou o partido dele nesta área, nunca mais. Vamos aos nossos internautas e telespectadores. O Anderson Guga diz, tanta gente no Brasil com inteligência colocaram... Será que eu falo isso? Ele que escreveu, não fui eu. Colocaram uma burra que só traz vergonha pro nosso povo. Não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Quem falou foi o Anderson. Anderson, deixa eu dizer uma coisa. Se me pedirem para fazer uma palestra sobre física quântica, eu vou falar um monte de porcaria. E por isso eu não vou dar palestra sobre física quântica. Pode pedir, não vou. Eu me dispenso. Pode pagar bem, não vou. O problema aí é que ela não tinha necessidade nenhuma. Talvez ela haja coisas sobre as quais ela possa falar. Ela não tem necessidade nenhuma de ficar entrando, fazer digressões sobre civilizações pré-colombianas, cor da camiseta da seleção, morrita de onde. Não precisa, fica no arroz com feijão, faz o tati-bitati e tá bem. Né? O problema é querer parecer... Meu querido. O problema é querer parecer uma pensadora. Aí fica ruim, né? O Bel Marques, que sempre nos acompanha, ele diz, a tosse de Levi foi visivelmente falsa, assim como o governo para o qual ele trabalha. Você tem razão. O João Vitor diz, olha, acho que a Dilma tomou umas, o Joaquim está mentindo, agora só falta o Lula dizer que a corrupção é uma mentira. Não falta não, ele vive falando por aí. Claro que não assim, né? Olho no olho. O Mensalão já disse que não existiu. Vai chegar a hora que ele vai falar que o petrolão também não existiu. O bicho acaba escapando, né? O Sérgio, vergonha alheia ouvir a presidenta falando. Mais respeito com a presidenta. Que é isso, Sérgio César? O João Pereira, Joyce, o problema não é esse monte de bobagem que a Dilma fala. O problema é o desgoverno do PT. Né? É verdade. Se fosse só bobagem e o governo estivesse bem. O Ricardo, Lula que bebe e a Dilma que fica bêbada. Mas você sabe, é isso. Mas agora você sabe que esse negócio, é claro que o problema do desgoverno não é a bobagem, mas a bobagem ela é muito sintomática dessas coisas. Presidentes da República têm que ser mais contidos e mais prudentes. Se forem mais contidos e mais prudentes na expressão pública do seu pensamento, inclusive, é sinal de que talvez governem com um pouquinho mais de cuidado também. E parem de ficar fazendo... que a Dilma andou governando sem cuidado, andou, né? Basta ver que agora ela está tendo de desfazer coisas que ela fez há menos de um ano. Não custa lembrar que a dívida dos estados ela sancionou em novembro. E agora ela precisa evitar a aprovação a todo custo do novo índice. Então não foi a desoneração da folha tem um ano. E agora tem que voltar, tem que reonerar.
Isto é governar sem cuidado. Né? Governar sem cuidado, sem noção de prioridade e sem saber para onde vai. Né? Porque, enfim, a realidade surpreendeu a todos. Né? Bom, muita gente mandando beijos aqui para você, Rei, pedindo para você falar das diferenças sobre o distrital e o distritão. A gente já falou um pouquinho, mas isso merece um programa especial. Vamos marcar para conversar sobre isso, porque tem a ver com você de todo canto deste Brasil. Vamos ficando por aqui? Por aqui só, já, tá vendo? Eu tô chato hoje. Não, 45 minutinhos a gente fala, hein, Rei? Eu fico aqui ouvindo você. Cadê aqui? Deve-se acabar com o senador sem voto, deputado com 5 mil votos. Aliás, ó, isso, deixa eu dizer o Bira, rapidamente. aqui de São Paulo. Eu sou contra suplente de senador, acho um escarcel. Não vai cair essa porcaria, é um absurdo isso. É o biônico, né? O negócio é o seguinte, o suplente de senador tem que parar. Se o senador resolver exercer um cargo, outro, que entre o segundo mais votado, não o suplente. Ah, mas ele vai ser da oposição, de outro partido. E daí? Quem mandou o senador não cumprir o mandato dele. Entendeu? Então é assim, que as pessoas saibam, olha aqui, se o senhor sair, vai ser o seu adversário. Aliás, é um bom estímulo para o senador ficar lá. Né? Então, sou contra suplente de senador, acho que tem que parar com isso. E mais, e para encerrar, presidente, eu sou favorável a um mandato de 5 anos, sem reeleição, nem depois. É um mandato e acabou. Sabe por quê? Vocês querem ver? E encerro. Se você não tivesse o Lula aí, podendo se recandidatar e assombrando o processo político, a própria Dilma estaria passando o pacote dela com mais facilidade. Hoje, o pacote tem dificuldades, por quê? Porque o PT... tem medo, porque o Lula quer ser candidato, o Lula não quer ficar com isso. A oposição, a gente passa o pacote, depois vai o Lula e fatura. Depois a gente sofre, vai o Lula e fatura. Se não tivesse isso, acabou. Então, um presidente se elege, 5 anos, faz o que tem que fazer, vai cuidar da vida, vai fazer outra coisa, para de assombrar o processo político. Esse seria o ideal. E quanto à questão dos senadores, né, o que é o suplente? Ou é o financiador da campanha, costuma ser. Né? Ou é uma costurinha política ali que um partido tal indicou, por exemplo, né? No caso da Gleisi Hoffmann, quem indicou o biônico, que acabou assumindo quando ela foi ministra, foi a turma do PMDB para que conseguisse um espacinho e fizesse uma aliança. Isso. Basicamente isso. Então, ou é alguém muito rico, ou é um colchão político. Ponto. É assim que funciona. Acabou. E vai para lá, nada menos que no Senado da República. São 3 por estado, é mais seletivo. O Senado concentra, do ponto de vista da institucionalidade, mais poderes até, em muitos aspectos, do que um deputado, por exemplo. Eles votam sim ou não, ministro do Supremo. Né? Vai um cara lá que não foi votado por ninguém, que nem é conhecido, porque o suplente de senador não aparece na televisão. É uma imoralidade inata, quer dizer, é absolutamente indesculpável. Absolutamente indesculpável. Né? Ou vai o segundo mais votado, tá certo? Ou então, no caso, sei lá, de morte do senador no curso do mandato, que aí não é vontade, se faz uma nova eleição. Claro. Nos Estados Unidos se faz uma nova eleição, com alguma frequência. Aqui lá os estados muitas vezes têm mudança. Mas faz uma nova eleição. Agora, o que não pode é lá, vai o suplente. Quem é esse cara? Sei lá eu quem é esse cara. Eu prometi na semana passada, quando eu conversava aqui com o Reinaldo Azevedo, que traria para você nesta segunda entrevista com Paulo Maluf. Ele que é o pai do malufismo, pois a entrevista está completa na íntegra para você aqui em tvdeveja.com em 2 partes. Em uma ele dizendo, inclusive, sobre o Petrolão, que os corruptos vão para a cadeia. E no segundo trecho da entrevista, uma palavrinha, Paulo Maluf. Venha, cara, Joyce, você vê que nessa eu não estou. Em matéria de administração do dinheiro público, não houve erro. Então o ditado tinha que ser não rouba, mas faz, isso? Eu faço, não roubo. Primeiro porque não preciso. Eu não preciso. Eu faço, não roubo. Disse Paulo Maluf. Então tá, doutor Paulo. Qual que é do papagaio mesmo agora? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Aqui em tvdeveja.com. Fala. Você faz o encerramento de novo. Eu fiz uma vez uma entrevista no Roda Viva com ele. Eu era um dos entrevistadores e eu disse assim, doutor Paulo, porque apareceram lá os promotores da Suíça dizendo, tem dinheiro aqui, é do Paulo Maluf e tal. Doutor Paulo, olha lá deu uma de Clodovil, falei, olha para a câmera lá e diz assim, olha para a câmera e diga, os promotores suíços estão mentindo, doutor Paulo. Diga isso.
Sabe o que ele respondeu? Isso está lá nos arquivos do Roda Viva. Ele respondeu o seguinte: isso quem está chamando o promotor suíço de mentiroso é você, não sou eu. Não, eu perguntei pra ele o seguinte: o senhor tá com saudade de viajar, doutor Paulo? Aí ele, por quê? Porque eu falei, o senhor tá na lista da Interpol? Por que eu estou, Joyce? Por que eu estou na lista? Eu falei, ó, doutor Paulo, eu pergunto e o senhor responde. É assim que funciona uma entrevista. Aí ele falou assim, não, sinto falta. Eu vou para Bento Gonçalves, eu vou para a Bahia, eu adoro o Brasil. Pois bem, agora sim, a gente vai ficando por aqui. E como o Reinaldo ficou sem cabeça, agora vamos ficar em pezinho, Reinaldo? É, meu. Ó, ficar em pezinho? Ó, assim, ó. Então, tchau pra você. Tchau. Boa noite pra você. Até amanhã. A gente se vê. Olha aí, Tchau, vamos tchau. ser candidato a modelo? Vamos, nós dois.